É uma coisa talvez que o São Paulo faria agora, né? Pode ser. Olha como o São Paulo tá derretendo. É que o São Paulo tentou, né? Então. E até fez algumas contratações, só que... Financeiramente falando, o São Paulo tá muito problemático, né? Tem a questão do FDIC lá, que dá uma segurada nas questões financeiras do clube. Mas o São Paulo, hoje, Cara, você olha o ataque do São Paulo, com Tapia e Luciano, te dá nervoso de ver o jogo. O Tapia, ele até tenta muito, né? Então, ele tenta, ele é esforçado, ele faz o negócio girar. É que ele erra muito também. Então, essa é a questão. E aí sai o Tapia entre o Ferreirinha. Imagina o São Paulo nessa situação sem Libertadores. Eu acho que tem uma... Cara, o São Paulo hoje, eu acho que se ele tivesse a condição... E aí tem um ponto, dá um passo atrás, que a diretoria vendeu muitos moleques, né? Foi uma temporada que vendeu o Ferreirão, tem do ano passado ainda o William Gomes, tem Matheus Alves, vários jogadores que de fato... Aí tem um azar da lesão do Rian Francisco, do André Silva, que aliás a gente precisa falar, né? Do DM do São Paulo. Os caras entram e não saem. É o Caverna do Dragão, que entra no... Você entrava lá no mundo, o mestre dos magos aparecia e não deixava ninguém embora. O Oscar tá há mó tempão lá, o André Silva, beleza, tem André Silva, Caleri, Rian Francisco, beleza, é a mesma lesão no final das contas. Mas hoje você tá sem o Enzo, tá sem o Cedric, tá sem o Bobadilha, tá sem o Wendel agora. Cara, é surreal o São Paulo. O São Paulo está derretendo. O Oscar tem o mesmo número de jogos do Neymar na temporada, tá só pra constar. 21 a 21. Inclusive, ontem, por exemplo, o Lucas já saiu do DM, né? O Lucas entrou ontem também não ajudou muito. Mas o cara tem tantas idas ao DM que o retorno dele também é acidentado, né? Pode ser. Em que momento ele vai voltar? E aí, eu vou te falar, obviamente a gente tem que falar que o time no campo não tá jogando bem. Não tá, de fato não tá. Mas quando você olha pro ataque, aí com todo respeito ao atleta, você depende do Tapia pra te resolver jogo, dentro do Campeonato Brasileiro, pra brigar por Libertadores, cara, vai ficar enrolado pra você. Vai ficar muito enrolado. Vamos ouvir o Crespo, porque eu acho que ontem ele dá uma resposta que eu acho que é um pouco disso que ele quer falar, que eu acho que ele não vai falar com todas as palavras. Óbvio, nem pode. Mas de alguma forma ele fala, olha só. Não sei, ainda não sei, não pensei em Mirassol. Normalmente eu tento de pensar, como falei antes, dia a dia. Tento programar dia a dia. As surpresas aqui são constantes. Então não tenho o privilégio de outros de pensar em 2 dias. Não um mês, 6 meses, um dia. Porque acontecem coisas inacreditáveis todos os dias. A gente tem que tentar adaptar, tentar fazer o melhor possível e tentaremos fazer o que sempre tentamos de fazer. Chegar a domingo, tentar de respeitar a identidade, tentar de jogar num certo jeito. Acho que hoje não é caminho, não é a estrada que a gente quiser, mas acho que pode acontecer. Há coisas inacreditáveis que acontecem aqui todos os dias. Que a gente não sabe da maioria, provavelmente, né? Já diria o Muricy, né? Eles não sabem nem 15%. Exatamente. E é curioso, a campanha de São Paulo está praticamente zerada, né? Porque são 10 vitórias, 8 empates, 10 derrotas, 31 gols a favor, 30 contra. Nossa. Praticamente zerado. É isso. Praticamente no... Sim. São Paulo não vence há mais de um mês, né? Hã? São Paulo não vence há mais de um mês. E hoje o São Paulo está exatamente no limite da Libertadores, considerando que Fluminense ou Cruzeiro ganhassem a Copa do Brasil. Porque se ganhar Vasco ou Corinthians, que hoje estão fora do G8, o São Paulo nem pegaria Libertadores. Porque hoje o 7º é o Fluminense com 41, com um jogo a menos que o São Paulo. Então, assim, tu imagina nesse cenário complicado, financeiro, que o Casares agora tem batido nessa tecla e falado muito. Tu imagina esse cenário com o São Paulo caindo para a Sul-Americana e não para a Libertadores. Já é um reflexo absurdo no ano que vem. Porque, pelo visto, o Casares agora vai ser um pouco mais pé no chão, pelo que ele tem falado, pelas coisas de transparência que ele tem falado e tudo. E tu imagina você não ir para a Libertadores com menos receita, com menos potencial, com menos visibilidade. Então, assim, é uma situação muito complicada. E atrás dele estão vindo times... Tá errado, então. O Fortaleza ganhou. Fortaleza tem não vence desde 14 de setembro, não. Não vence desde 2 de outubro, né? E venceu o Fortaleza fora de casa. O jogo da expulsão do Rigoni. Exatamente. É verdade, é verdade. O jogo da expulsão do Rigoni. O jogo da expulsão. E o detalhe, quem tá vindo atrás do São Paulo... Que o Tapia faz gol, inclusive. Quem tá atrás do São Paulo tem times que estão crescendo. O Vasco tá crescendo. O Grêmio tá crescendo. Vindo atrás ali.
Então, assim, o Ceará tá empolgado para vir ali, pode ter um jogo a menos, pode ter os mesmos 38 pontos do São Paulo. Então, é uma situação muito complicada. Tem que começar a reagir. E por mais que as coisas inacreditáveis aconteçam, o São Paulo precisa começar a reagir. Porque senão ele não vai para Libertadores. Hoje, de quem tá na disputa da Libertadores, você tem alguns times em muita baixa. Um deles é o São Paulo, que não é nem muito abaixo, mas acho que o Botafogo tá em São mais. Paulo, né? Red Bull Bragantino. Botafogo. O próprio Botafogo. Bahia, o Bahia tá oscilante, o São Paulo tá oscilante, o Botafogo tá muito embaixo. E você tem um Vasco bem, um Vasco recuperando, o Fluminense pontuando. Grêmio. Com o Zubeldia. O Zubeldia ganhou 3 dos 5 jogos dele com o comando do Fluminense, ele ganhou 3. Mas daqui a pouco uma coisa é pontuação, outra coisa é jogo, né? Mas o jogo nessa- do Fluminense também não tá Alguns essas ganhou, coisas. alguns ganhou, É que não nessa sabe reta como. final da Exatamente. temporada. Mas nessa reta final da temporada, às vezes, jogar bem vira supérfluo. Não, tudo bem, mas Porque é porque você tá aí tão eu não desesperado. consigo. Uma coisa pra mim é o time tá jogando bem, e aí, aí você consegue dizer que é uma projeção ele continuar Sim. e pontuar. Outra coisa é o time tá conseguindo resultados, tá vencendo. No caso Se não do tá Vasco, jogando o Vasco bem, tem jogado aí eu não bem. consigo projetar. O Vasco tem jogado bem. Exato. Exatamente, Acho que justo. sim. Eu acho. E hoje. E aí é que eu falo, cara. Não é sem querer que o campo é afetado pelo trabalho da diretoria. Nunca é sem querer. Olha o superchat ali do Vitor de boa. Menezes. Ó, o problema não é técnico, é gestão. Ia falar isso, Você Vitor. vende garotos promissores pra comprar Tapia, Edneno e Rigoni, vendeu Moreira por lesão e compra o Wendel. Inclusive lá. o Wendel tem questão. Mas aí E tem uma questão. facilitou, pouca gente lembra, Wendel e do William facilitou Gomes, né? a vida, a venda do William Gomes, né? Pra trazer o Que Wendel mais assim, cedo. para trazer o Wendel 6 meses Não, antes, você mas deu aí uma é o- facilitada na mas venda aí do é o William Gomes. seguinte, O Wendel eu achei uma aí boa o São contratação Paulo, quando eu chegou. também, então, isso que eu ia Também falar, só- o Wendel todo mundo achava que era, mas no Achei que ia geral, ser o titular, inclusive. mas não os que o outros Wendel três seja. ali que são abaixo mesmo no nível, não é ninguém comprado. É todo jogador que o São Paulo trouxe porque é o que dá pra trazer. O São Paulo tá o vendendo pra famoso pagar a choque- conta, não é é o nem famoso pra... choque de realidade. Exatamente, o São Paulo não tá vendendo aqueles jogadores pra comprar e eles, não. sendo, O São Paulo sendo investiu. justo com o Casares, O Dineno veio emprestado pro Cruzeiro e não queria usar. sendo, Sim. O TAP é aquele esquema que você coloca opção de compra, depois eu vejo. E- O Quencaruto, Rigoni. o Rigoni é de graça. não, e sendo justo com o Casares, assim, e acho que os negócios foram ruins, mas não é exclusividade dele. A torcida do Fluminense passou uma década dizendo que o Fluminense vendia as promessas de Xerém mal. O Vasco passou Trazer uma jogador década. mais velho. O Vasco passou uma década dizendo que vende mal. O Corinthians, Sim. o que falam do Corinthians, quanto o Murilo foi vendido? Por quê? Porque é tudo clube estrangulado, irmão. É isso. Clube estrangulado, como É é que isso. funciona? O Renato já teve dentro do clube, pode dizer se eu estou exagerando ou não. Clube estrangulado, a gente chega e fala assim, ó, o meu talento aqui, você está devendo tanto para ele. Vai pagar? Não. Então faz o seguinte, me dá 20%, me dá 30%. Ou então faz o seguinte, vende lá, ó, veio uma proposta lá do Caixa Prego, Sim. ele vai ganhar não sei quanto. Pode vender, mas eu vou ficar pouco. Então paga o que ele deve. E acabou. E essa é a realidade. Vitor, tá? e mais Então, do assim, que isso, um clube que vem buscar um Corinthians jogador no acho que passou por Brasil, isso também. Corinthians, Vasco, Fluminense, Botafogo lá atrás. Pô, um clube de fora que vem buscar um jogador no Brasil, se ele quer o jogador do Palmeiras, ele sabe que ele vai ter que pagar o que o Claro. jogador vale mais um pouquinho. é. Quando ele vai no Corinthians, no São Paulo, no Vasco, enfim, é uma questão muito assim. O cara vale 10, aí o cara fala, eu dou 6. O cara até acho que pode chegar nos 10, mas ele precisa da grana pra ontem. É. Então assim, É. tchau. E Não, aí... isso fica muito claro com o Palmeiras e com as últimas vendas de Palmeiras Sim, e Flamengo, exatamente, na comparação com exatamente, esses outros que a gente está exatamente. Mas citando. ao mesmo tempo, o São Paulo tem uma gestão bagunçada Não, em tem, 2025. tem. Pelo Casares. Mas é que uma coisa leva a outra. Então, exatamente. Como ele tá Mas- bagunçado, quando ele fala, cara, isso aqui vai vender, essa conta vai vencer. Eu tenho que vender e aí vem. não, mas... E assim, o mercado sabe, né? O mercado sabe, irmão. Eu tenho, O eu mercado tenho, sabe. eu tenho E tem um pouco... a coisa no mercado financeiro que só emprestam dinheiro para quem não precisa. Vai no banco dizer, pedir dinheiro emprestado, aí o banco vai dizer, para que você quer? Ah, para pagar isso que tá vencendo? Ou não vão emprestar ou vão jogar lá no alto. Agora diz, não, eu tô bem, não sei o que, eu quero só começar uma startup de não sei o que. Não, então beleza. Então, é isso. E eu tenho um pouco de, assim, de receios também sobre a qualidade desses jovens que saíram. Tá? Se eram tudo isso. Se eram jogadores que realmente iam mudar o patamar Não, do São Paulo. eu acho que o William agora. Gomes poderia mudar o patamar do São Paulo. Cara, o William Gomes tá bem. Tá bem, não, pô. tá Começou bem, bem, pô. mas
Liga Portuguesa, vamos esperar um pouco mais. O próprio Matheus Alves, pô, é um jogador que eu acho que é um bom jogador, mas foi pro CSKA. Mas ele poderia ajudar o São Paulo. Não, ajudar, mas não ia mudar muito do que ia. Eu acho que o pessoal tá achando que o único diferente mesmo que o São Paulo já vendeu é o Ângelo. Que é um moleque que tá na base ainda, que já tá vendido pro Chelsea. Eu não acho. Que é um lateral direito. Que é nível pra ser seleção. Eu acho que o William Gomes hoje seria titular absoluto no São Paulo. Não, acho que jogaria. Também acho. A diferença, porque eu acho que a diferença de protagonismo, até pelas ausências, eu acho que o próprio Ferreira é um jogador que tem potencial ainda pra jogar. Também, claro. Mas o Moreira, tá ligado? O próprio Matheus Alves, o próprio Jean Francisco, que todo mundo não é, gente. Não, e também isso, assim, enquanto a gente tá falando aqui, eu tô pensando, realmente são contratações, sei lá, difíceis de entender, né? Rigoni, Dineno e tal. Mas o jogo foi contra o Grêmio. Gente, também tem contratações lá que em algum momento também parece que não fazem sentido. E aí o Amuso é um cara que se falou, cara, já pode ir. E ontem faz uma função diferente e vai bem. O Pavon, até aqui na temporada, tava muito mal. Muito mal. Ou ele entrava mal, ou ele era titular mal. E ontem ele entra e vai muito bem. O Dodge. Então, o Dodge... Chegou o Arthur do lado do Dodge e o Dodge melhorou. É isso. Então, assim, é difícil isso, né? Porque quando tá perdendo, parece que daí tudo foi absolutamente errado. Sim. E quando ganha, quando tem uma fasezinha um pouco melhor, parece que, olha, as coisas começam... Porque mas aí tem tanto não é achismo. pacote pra funcionar. É informação. Esses jogadores que chegaram no São Paulo, eles chegaram porque era o que deu pra contratar. Sim. Isso aí é muito claro. Converso com pessoas e tal. Tinha 6 jogadores na lista na frente. Aí você vai consultar, não tem que só se pôr pagando. São Paulo não tem condição de pagar. Mas eu te diria que a grande maioria da Série A do Campeonato Brasileiro contratou assim em 2025. Grande maioria. Até dos que estão em cima. Mirassol, Ceará, não acho. O Corinthians contrata pagando, só não paga. Aí que o Corinthians não pode entrar nessa conta. Não, mas o Corinthians geral, não posso colocar nessa conta. Mas muita gente. O São Paulo mesmo foi buscar precisava de um lateral direito de qualquer jeito. Viu outros jogadores, eu sei. Mas o que deu foi o que tava na Chape. Fez um esquema ali que, se ele for bem, Chape, você fica com uma porcentagem. O grande ponto do São Paulo, de gestão, eu acho que vai além disso só, das contratações. É questão de dia a dia, de sucateamento de algumas áreas. Cara, não é sem querer. Tem a famigerada frase, né? Que a bola não entra sem querer. Não é sem querer que as coisas acontecem. Isso que o Crespo falou... todo dia aqui acontecem coisas inexplicáveis. Ele não tá falando só de lesões. Ele tá falando de coisas do dia a dia que ele vive, que são inexplicáveis. Que ele tá segurando. E ele, como uma característica também diferente um pouco do meu dia, né? É um cara que, quando vai pra coletiva, dá uma segurada e acaba tomando porrada só ele. Hoje, se você olha o departamento médico do São Paulo, você olha... Pega os dois... Porque ontem eram 11 jogadores fora, né? Suspensões e tal... Mas desses 11, eu te diria que 8 são titulares. Então, 8 são titulares. Claro, não explica, não é sozinho que explica. Mas, cara, quando você olha o Botafogo, a gestão, a ideia do ano do Botafogo impactou no campo. O Corinthians, não precisa falar da bagunça que é o Corinthians, essa semana com o Andrés Sanches e etc. Augusto Melo, impacta no campo. O Corinthians passou o ano dividindo as manchetes esportivas com as das páginas policiais. O Marlon Freitas deu tem menos impacto do que... O Marlon Freitas deu entrevista na saída do gramado contra o Flamengo falando: a gente precisa se blindar do que vem de fora. O que vem de fora impacta no campo. E não e ele tava falando de fora, de fora do campo, mas dentro do Botafogo. Não, e no caso do São Paulo é a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa. Percepção do que se tem do trabalho do dia a dia impacta no campo.